Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com Portuga para falarmos dessa coisa mais linda que é nosso maior motivo de orgulho, o nosso Vasco da Gama, hoje nesse 13 de abril, domingo, dia muito especial que eu quero fazer duas menções. Hoje, 13 de abril, aniversário do meu irmão, do meu mano velho, Marcelo, meu irmão, Deus te abençoe muito, muita saúde, paz. Nós estamos passando por algumas coisas, né, de traição, né, de ser apunhalado pelas costas com menos a gente espera, né, pessoas que a gente jamais iria imaginar, mas é Deus no coração. Tu pode contar com a tua família pequena, a família realmente de verdade, que é além da tua esposa, que tem sido maravilhosa contigo, o Carlinhos, nosso paizinho, e conta aqui com o teu irmão também, que nós estamos juntos e misturados sempre. Tamo junto, Marcelo, Deus te abençoe muito. E hoje também, né, aniversário, se estivesse vivo, o nosso Dinamite, Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite, que é o meu maior ídolo. Eu sou muito Vasco e a culpa é muito desse cara, que me deu muitas alegrias, um cara maravilhoso, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? E hoje ele está em outro plano de vida, está com o Senhor Jesus. E parabéns à família, né? E o legado que ficou aí, o filho que é um menino maravilhoso, o Rodrigo. Beijo, Rodrigo, se cuida, irmão. Apoio aí total na tua família, cuida da tua família, que vocês são muito especiais. Galera, aí o Vascão ontem, que partida maravilhosa, né? Assim, em matéria de disposição, de ser aguerrido, de não pipocar, de fazer o certo, errar pouco. Tomamos um golzinho por falta de atenção ali no escanteio, mas de forma geral foi uma partida muito, muito boa. O Sport não é de bobeira, o Sport é um clube que com certeza não irá brigar por rebaixamento, o time tem muita qualidade também. Só que o Vasco foi firme, ele exerceu o seu mando de campo, né? E é isso que eu falo, o Vasco em São Januário é muito forte. Galera, eu fiz um levantamento aí pelos órgãos de imprensa aí. O Vasco nos últimos 40 jogos só perdeu 4 vezes no São Januário. Então mostra que São Januário realmente é o nosso caldeirão e nós temos que aproveitar muito esse fator casa nos jogos daqui, porque, gente, a brincadeira dos pontos corridos não tem mistério. Se você pontuar sempre em casa e beliscar alguns resultados fora, você vai parar lá em cima na tabela. Olha só, gente, a tabela essa semana, o Vasco pode ser um divisor de águas muito bacana. Nós temos o Ceará, jogo difícil, porque é lá. Mas dá para o Vasco ganhar, tá? Se o Vasco for inteligente, for lá buscar uma arapuca para eles caírem nessa cilada, o Vasco se vence, vai para 9 pontos e aí, gente, vai ser uma loucura, porque o clube vai estar lá em cima mesmo, brigando pela liderança. E aí, sábado que vem, é contra o Flamengo, né? O nosso rival, que a gente tem tomado o pau deles nos últimos, sei lá, 30 anos, 30 jogos, né? Coisa de maluco isso. Mas isso vai mudar. Tenho fé pelo que o Vasco é, pelo que a nossa torcida é, essa coisa toda. Quero hoje parabenizar o treinador, porque o torcedor do Vasco, Cari, ninguém tem nada contra você, ninguém se esmou contigo não, ninguém te pegou para Cristo não, longe disso. O torcedor tá de saco cheio de tudo, pega ranço de tudo. Então quando o torcedor não tolera mais. Ontem você foi bem, procura ter cuidado nas suas entrevistas, não fica provocando o torcedor, gente, porque assim, sabe que uma coisa que me irrita profundamente no futebol? Não é só no Vasco não, às vezes tem profissionais no futebol que para se defender põe na conta do torcedor. O torcedor é o patrimônio, gente. O torcedor é o que paga ingresso, é o que sustenta o clube, é o que consome. Por que tem o futebol? Por que o futebol é milionário? Porque tem torcedor, porque tem um apaixonado, o consumidor, que é o torcedor. Então respeita a torcida do Vasco, é o maior patrimônio que o clube tem. É uma das poucas coisas que o clube tem hoje de legado bacana, porque o Vasco não tem motivo nenhum para se orgulhar, que não seja no futebol, não tem nada para se orgulhar, sou o torcedor. Política suja do Vasco, pessoas mal intencionadas, pessoas covardes que venderam o clube covardemente para uma empresa sem ter nenhum tipo de critério. Está aí hoje o Vasco se estrepando, procurando tentar entender como vai sair dessa confusão. Você vê que não tem nem investidor, porque quem é que vai botar dinheiro num clube que está passando o que está passando? Então, o torcedor quer isso, quer ser feliz. Nós temos um time muito interessante, nós temos um banco também de reservas interessante. Entrou o Paepa, entrou muito bem ontem, o Ryan entrou muito bem, fez o gol. Gente, o Ryan é um garoto, a gente até fica bolado, eu também fico, ele é meio disperso, né? Ele parece que ele tá na lua. Mas é um jogador super talentoso, que fez mais de 400 gols na base. Tipo de jogador, ele não pode ter desaprendido, né? Ele não pode ter desaprendido. O que aconteceu é que o Vasco
sob pressão, o jogador demora, o time quando está na situação de pressão, o torcedor está impaciente, o ambiente, aquela coisa toda, então o jogador também fica ansioso, e aí é complicado, né? O mental do jogador, ele tem que estar bem para ele segurar essas pancadas da vida aí que é pressão no futebol. Mas o Vasco está no caminho certo, gente, 6 pontos, estamos aí entre os 3 primeiros, que bacana, que maravilha. Vamos embora, vamos com tudo, devagarzinho, vamos comer esse pratinho pelas beiradas e o Vasco, se Deus quiser, vai embora. Então, gente, semana decisiva, temos o Ceará terça-feira, depois temos o Poçante Flamengo no sábado que vem, Maraca lotado com total certeza, estarei lá, eu não tenho a menor dúvida disso, se Deus quiser. Maracanã vai estar meio a meio, vai estar lindo o Maracanã, realmente o Vasco vai exercer seu mando de campo sim, com arquibancada de igual para igual, a própria participação lá nos lucros do estádio em relação a bares, estacionamento, segundo foi falado. Então, vamos embora com tudo, semana decisiva. Galera, em relação ao jogo de ontem, o time não teve nenhum aspecto negativo, eu só tenho que elogiar todos, sem exceção. Talvez um pouquinho o Lucas Freitas, ficou um pouquinho claudicante ali em alguns lances, mas não comprometeu, não foi culpado de nada do gol que tomou. O gol foi um erro de atenção de todo mundo ali na defesa, porque o jogo até era para ser mais tranquilo. Acabou que tomamos um gol e o Vasco ficou naquele sufocozinho, mas graças a Deus correu tudo bem. O Verratti, que jogador, gente, o Verratti é impressionante, o poder de fogo desse menino. Ele tá sempre no lugar certo, no lugar certo, na hora certa. É um orgulho ter um jogador com 36 para 37 anos com essa explosão de área, né? É um jogador, acho que do ataque, é o mais poderoso aí do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Tem outros grandes jogadores aí, Hulk, o próprio Pedro que tá voltando aí do Flamengo, mas o Verratti, gente, ele para finalizar, é isso que a gente tem que entender, inclusive que sirva de exemplo para mim também, lição para mim. Às vezes a gente quer cobrar do Verratti habilidade, sair driblando, ele não vai fazer isso. Ele é finalizador, ele é matador, e é isso que o Vasco precisa, deixa que quem trabalha é os craques, é o Payet, é o Coutinho, é o Tietê, são esses jogadores aí que vão fazer o trabalho, né? Então, de modo geral, o Vasco saiu muito bem, graças a Deus, mais 3 pontinhos. Vamos com tudo terça-feira contra o Ceará, galera. Que maravilha. Galera, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Aproveita o domingo. O Vasco, então, vai ter um domingo maravilhoso, porque vencemos. Agora os adversários que se estrepem aí, vamos ficar vendo aí de camarote, comendo pipoca. E tomando aquela gelada que é de lei, né? Saudações vascaínas. É muito bom ser Vasco. Fui!